Olha, aprender a decorar com sofá é uma das coisas mais difíceis que tem, porque é uma infinidade de modelos, muitos tipos de tecido e também você tem que se preocupar porque o sofá é a maior peça que você vai usar para decorar a sua sala. Então fica comigo porque eu só venho a decora. Oi, eu sou a Karina e você está num mini curso de decoração. Aqui a gente vai ter uma série de aulas onde você vai aprender a decorar de forma muito simples, muito prática e o melhor, com um resultado muito profissional, igualzinho aí ao trabalho de muitas arquitetas e muitos designers de interiores. E aqui você vai aprender a decorar comigo, porque eu vou te ensinar. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre sofá. Eu já tinha feito alguns vídeos falando sobre sofá, sobre algumas coisas que eu encontrei na internet, a gente falou sobre alguns modelos, mas esse vídeo é especial por quê? Porque ele faz parte do nosso mini curso de decoração de interiores. Então, se você não assistiu ainda as outras aulas, tem aqui disponível, depois que terminar esse vídeo, volta para os outros vídeos para assistir, porque tá uma série muito legal. Decorar com sofá, às vezes acaba sendo um pouco complicado, tá? Porque a maioria das pessoas acabam não achando os modelos ideais e sempre fica a sala igual a de todos, porque não tem um estudo de muitos modelos para encontrar, ou acha que sofá é tudo caro, que não tem diferença nenhuma, acaba não encontrando muita opção. Mas eu vou falar algumas dicas, alguns pontos essenciais para você decorar com o sofá. Muita coisa eu já falei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é o @salveadecor. Lá eu separei algumas dicas que estão no destaques, mas aqui eu vou colocar mais algumas coisas importantes também que você precisa saber. E se você não é inscrito, também te inscreve aqui para não perder a série do mini curso de decoração. E também curte esse vídeo, né, que eu preciso saber se você gostou, se a gente continua aqui ou não. Olha, a primeira coisa que a gente precisa saber na hora de escolher um sofá é ter noção da dimensão dele. O sofá, nos últimos anos, ele começou a aumentar de tamanho. Você percebeu isso? Antigamente, lá há 20, 30 anos atrás, o sofá não era esse rinoceronte que a gente vê hoje, né? O sofá ele era bem menor. A média do sofá aí ficava na casa de 1,50 m, 1,20 m. Por quê? Porque a configuração do layout de sala era o uso de 2 sofás. Lembra que tinha sempre a venda de um conjunto de sofás para sala, que era um sofá de 2 lugares e um sofá de 3 lugares. Então você colocava ele de um ladinho, de outro ladinho e fechava ali o layout. Um sofá ficava provavelmente embaixo da janela, outro sofá de frente para a TV. E era legal, porque quando chegava a visita a gente acaba conversando e ficando junto ali, né? Acabava tendo uma questão visual, né? De conversar com alguém que chegasse na nossa casa. Com o tempo isso mudou e isso tudo por culpa da TV. A TV virou o item mais importante da sala, né? E não é à toa que as telas aumentaram, né? Hoje a média da TV na casa do brasileiro tá aí entre 42, 52 polegadas, aumentou bastante. E para isso, o sofá aumentou por causa do conforto de quem vai assistir essa TV. Então, o sofá ele começou a ser mais fofinho, ele começou a ser maior, a ter o encosto mais alto e ter a famosa chaise retrátil, que é a parte do sofá que a gente puxa para frente e fica aquela famosa caminha pra gente assistir os Netflix, né? Que é muito bom. Mas com isso, acabou que detonando o layout da sala. Às vezes, hoje em dia, a sala só fica resumida em TV e sofá. E a gente acaba esquecendo do tapete, de uma mesinha lateral, de poltrona, de cortina, de iluminação, enfim, de tudo isso que a gente vai seguir vendo nas próximas aulas. Mas o sofá, a gente tem que ter uma importância para ele. Por quê? Porque vai ser uma peça grande. A gente vai ter que colocar, né, usar ele no layout. Não é toda a sala que a gente consegue acertar no layout ideal. Às vezes a gente tem um sofá de medida comercial que não consegue encaixar na nossa sala. Às vezes a nossa sala tem um monte de porta, um monte de janela e o sofá não entra de jeito nenhum, lugar nenhum. Mas a gente vai ter que aí encontrar o útil e um sofá que se adeque às necessidades da sala. Se eu tenho uma sala com uma parede de 2 metros de largura, não quer dizer que eu vou ter que ter um sofá de 2 metros de largura. A regra não é essa. Tá? Eu preciso, então, de um sofá um pouco menor. Porque, geralmente, ao lado dessa parede está uma janela, então eu preciso de um afastamento para a cortina, para a persiana, para que esse sofá não fique grudado na parede e, às vezes, pegue muito sol ou água da chuva e acaba desbotando. Eu preciso ter esse afastamento. E eu também preciso de um local para colocar a mesinha lateral, para colocar uma luminária, para ter esse respiro aí na sala. Então, se o caso da parede de 2 metros, então eu vou ter que ter um sofá de 1,80 m ou até mesmo de 1,60 m. Mas é muito pequeno. Não, ele não é pequeno, não. É que a nossa vista está acostumada com super dimensões, com sofás muito grandes. E o que eu vou usar junto com esse sofá? Eu vou usar
tapete e vou usar poltronas, havendo espaço. Se eu for usar poltrona, eu tenho que tomar muito cuidado para que essa poltrona não fique em cima do sofá, não fique aí obstruindo a passagem ou o local de quem vai sentar nesse sofá. O caso seria, a regra é que a poltrona fica muito bonita com o sofá, mas que ela fique um pouco mais para trás ali do sofá, tá? Como nesse layout que eu tô te mostrando aqui, para que não fique um visual muito abarrotado de coisas, muito socado de coisas. Se não tem lugar para colocar poltrona, então a poltrona não vai. Eu posso colocar puffs, eu posso colocar um tapete mais fofinho, eu posso até jogar almofadas para fazer essa decoração funcionar. Falando também de tapete, o tapete sim, daí a regra é mais direta, tá? Se eu tenho aí um sofá de 1,80 m, então o tapete vai ter 1,80 m. Se eu tenho um sofá de 2 metros, o tapete também vai ter 2 metros. O tapete e o sofá, eles vão fazer uma dupla, tá? Uma dupla de composição. Vai ficar muito estranho aí se você tiver um sofá de 3 metros de largura e um tapetinho de 1,50 m. Vai dar um visual todo quebrado, vai dar a impressão que essa sala é muito pequena, então aí tem meios da gente alongar, da gente aumentar nossa sala com o uso do tapete. Eu quero te mostrar aqui alguns casos de sofá para a gente fazer uma análise e também te mostrar como é que a gente compra sofá na internet. Bom, eu tô aqui num site muito legal e vou pegar aqui alguns modelos aleatórios para a gente fazer a nossa análise e colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos para esse caso aqui, que é um sofá de 3 lugares retrátil em linho na cor grafite. E aparentemente, ele é um sofá com uma carinha muito bonitinha, tá? Ele é retrátil, com um assento aí que ele retrai. Eu tenho a impressão também que o encosto dele são encosto com almofadas tipo móveis. Vamos tirar essa dúvida aqui para saber se as almofadas são móveis ou não. Percinta elástica. A percinta elástica são cintas que eles se emaranham, que eles se entrelaçam, formando como se fosse uma rede de estrutura para quando a gente for sentar, ele é mais reforçado. Com o tempo, o que acontece? Essas percintas, elas cedem. Então, a gente vai para a famosa reforminha de sofá com estofador, onde ele vai fazer o quê? Ele vai mudar essas percintas e quando tá o sofá mais cedido, a gente sempre acha que é por causa da espuma. Às vezes às vezes não é. Às vezes é culpa da percinta e a gente resolve isso numa reforma de sofá. Mas a percinta, ok, ela é bem boa, bem reforçada. Assento retrátil, ele é o assento que ele vem para fora. Ele tem um espaço embaixo do sofá. Não sei se essa estrutura vai resistir por muito tempo. Não pode ficar sentando na ponta ali quando ele estiver aberto. É meio perigoso ficar sentando ali porque pode ceder essa estrutura aí do assento. Revestimento em linho. O linho é um tecido muito bonito. Porém, para sofá, eu diria que é uma superfície um pouco grande. Mas o linho ele não é muito indicado para quem tem animal de estimação em casa, né? Também o linho, por ser uma linha um pouco mais graúda, mais grossinha, com um atrito da gente sentar, vai ter a questão do atrito. E com o tempo, esses fios eles vão começar a se abrir, a se desgastar e o sofá começa a rasgar. Aí a dúvida que a gente estava, né? Se o encosto dele era móvel ou era fixo. Ele tem um encosto fixo. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem catraca. A catraca no encosto, isso quer dizer que você pode movimentar e reclinar ela no ângulo que você quer. Nesse caso, não. Madeira em estrutura de reflorestamento. Quando a gente vê esse termo aqui, madeira em estrutura de reflorestamento, é porque é pinos. Pinos, para estrutura, é bem ruim, tá? Porque pinos é uma madeira muito leve, é uma madeira considerada madeira mole. A gente até vai ver a justificativa do valor dele, depois eu te mostro o valor dele no final. Ele é mais barato justamente por causa desse tipo de estrutura. É boa a estrutura? É durável? Não. Isso, assim, ó, é praxe, assim, pra você que vai comprar, que você vai indicar esse produto pra uma cliente sua, ou que vai comprar pra sua própria casa, você que tá decorando aí sozinha a tua casa, de ler todas as especificações desse tipo de produto. Porque se você vai comprar na internet, é porque você tem que dominar um pouquinho mais de dimensão, de tamanho, medir em casa, né? Porque é mais difícil pra você não ter nenhuma surpresa quando esse tipo de produto chegar em casa. Ele tem 95 centímetros de altura, não é muito alto pra sofá, não. Pra sofá que tem assento reclinável, ele é até considerado baixinho. Ele tem a largura de 1,80 m. Pra mim, essa largura é a ideal para apartamento. Tem a profundidade de 1,26 m. Isso é bastante. Isso eu achei com muita profundidade, porque geralmente o sofá ele tem uma profundidade de 1,10 m, né? Com um assento, né, retrátil, ele tem essa profundidade. Não quer dizer que você vai sentar em 1,26 m, que isso daí ele tá recolhendo, que é a parte da caixa. E o peso, olha aí, ó.
Eles nem precisaram falar que é pinos, tá? 44 quilos é considerado leve para a estrutura, bem leve até. Então, sim, minha amiga, é um sofá de pinos. Essa questão é muito importante aqui que ele coloca, ó, se você mora em apartamento, pelo amor de Deus, meça a sua escada e meça o elevador para saber se esse sofá vai subir. Uma coisa muito importante também é o tipo de material do assento e do encosto. O mesmo tipo de material do assento não deve ser igual ao tipo de material do encosto. Eles devem ser diferentes. E aqui ele tá certo, ó, ele tem no assento a espuma D26 e no encosto o plumante de silicone. Espuma D26 é o mesmo tipo de espuma usada em colchões. E a estrutura aí de percintas elásticas. Olha, até ele tá com um valor interessante aqui hoje, né? Se abrindo o link hoje, ele tava R$ 842. E comenta aqui pra mim se você tem um sofá cinza, que provavelmente você deve ter hoje em dia. E o sofá cinza, ele é ótimo porque ele combina com praticamente todas as cores, tá? Tanto com decoração de cores quentes ou decoração de cores frias, ele casa super bem. Vamos aqui ver mais um modelo. Bom, aqui eu encontrei um modelo, que eu vou deixar os links aqui abaixo dos modelos que eu encontrei, que é o sofá que provavelmente eu compraria para uma cliente, que eu compraria para você. O nome dele é Sofá Opium, de 2,40 m, sem caixa, retrátil, reclinado, em veludo suede cinza. Por que eu escolheria esse sofá? Uma, por causa do tecido, e duas, por causa das dimensões. Porque ele tem dimensões sim grandes, apesar dele ser um sofá bem grande, 2,40 m, sim, seria para uma parede um pouco maior, ou até serviria para dividir ambientes, né? Tem salas que são tão grandes que são divididos ambientes com o sofá no meio, né? Questão de resolução de layout. E por causa do tecido dele, que é o veludo suede, que eu vou falar um pouquinho mais dele. Quando a gente lê esse tipo de descrição, que ele é um sofá sem caixa. Quando a gente fala que é um sofá sem caixa, isso quer dizer que ele não tem a parte de trás dele, que seria para recolher o sofá, tá? Essa parte de recolhimento do sofá tá toda ali embutido no encosto, tá? Então a gente tem o encosto e o mínimo possível de caixa para ele voltar com o retrátil do assento. Então a gente tem uma profundidade muito menor que aquela de 1,26 m, lembra do outro sofá. Então ele é um sofá mais fino, é um sofá mais elegante. Segundo também, que ele tem os braços, ó, veja que ele tem os braços mais fininhos. Antigamente, eu digo assim, há 7, 8 anos atrás, era moda usar aqueles sofás mais robustos, com uns braços bem grossos, né, uns braços de 15, uns braços de 20, que até a gente colocava aquelas bandejinhas, né, para colocar copo, colocar controle remoto. Hoje em dia isso não se usa mais. A gente usa esses braços que eles são mais estreitinhos e para colocar um prato, para colocar um copo, né, para fazer lanche durante ali quando você está assistindo TV, a gente tem mesinhas laterais, que são mesinhas que a gente traz para junto do sofá. São redondinhas, pequenininhas, são muito bonitinhas e vai fazer esse serviço que fazia antes da bandeja. Aqui a gente já viu, né, no outro modelo tinha o assento retrátil, mas aqui tem outro também aspecto muito legal, que é um encosto reclinável. Então, a gente pode colocar o encosto mais retinho quando a gente está recebendo visita, quando a gente está conversando, e inclinar ele um pouco mais quando a gente for assistir o Netflix. E ele tem 108 quilos. Então aí a gente já vê que a estrutura dele vai ser um pouco mais diferenciada. Vamos procurar do que ele é feito? Ele é feito de madeira maciça de eucalipto. Aí já muda a história, gente. Vamos ver o material aqui do enchimento do assento. O enchimento do assento ele tem a espuma D33. Ele tem um aspecto mais reforçado de material de enchimento. Para fazer um atenuante, eles colocam uma manta acrílica siliconada, que é a parte de cima. Ele também conta com duas estruturas aí, que tem a percinta elástica e a mola Bonel. Quando a gente fala de mola Bonel, aí também a gente aumenta um pouquinho o patamar de qualidade desse sofá. Porque mola Bonel é mola ensacada individualmente. Já no encosto, ele conta com flocos de espuma, fibra de poliéster siliconada e percinta elástica. O que salva nesse encosto aqui é o fato dele ter percinta elástica e de um material siliconado. O que mais? O tecido dele é muito importante, porque é em veludo suede. Ele é em suede, que não puxa fio, é um tecido mais grosso, um tecido mais durável, até pro aspecto de limpeza, é muito mais fácil de limpar um tecido de suede. Então vamos dizer assim que ele tem um toque mais aveludado no suede. Pelo fato dele não ter a caixa, né, como eu tinha explicado anteriormente,
ele tem 1,10 m de profundidade. Profundidade ideal, entre 1 metro, no máximo 1,15 m. Você ainda vai ter bastante espaço aí nessa sala e não vai perder espaço com caixa de recolhimento de assento retrátil. Isso não faz muito sentido hoje em dia. E o valor dele hoje, R$ 2.879, que é um valor ok. É esse valor que você vai encontrar nas lojas físicas. Então, eu amei esse sofá. Eu compraria esse sofá aqui para minha casa. Eu compraria esse sofá para uma cliente minha. Me comenta aqui se você usaria esse tipo de sofá nessa sala. E eu quero saber também se você já curtiu esse vídeo, porque eu preciso saber, gente, vocês não têm noção, eu preciso saber se tu tá gostando desse mini curso, se a gente vai prosseguir com mais aulas, se eu vou repetir outro mini curso, se eu vou liberar mais coisas pra vocês, porque eu preciso saber, gente, não me deixem sozinha aqui. Quer aprender mais de decoração de interiores? Que você quer decorar sozinha? Quero te fazer um convite para você participar da lista VIP da decoração, que é um grupo exclusivo que eu abri pra gente falar mais de decoração e eu te dar mais insight, mais dicas de decoração, para você aprender a decorar junto comigo. Então clica nesse link que tá aqui abaixo, você já vai direto. E é legal do Telegram porque se você entra no link hoje, vai ter tudo que eu já liberei de conteúdo dos dias anteriores que o pessoal já tá usando, tá? Então não perde tempo, entra aqui na lista VIP da decoração que você vai ter acesso a muito mais conteúdos como este, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula!